Oh, Santo és, Senhor. Oh, Deus Santo. Segunda Crônicas, capítulo de número 14, verso de número 11. Oh, quantos sabem que Deus está neste lugar? Dê glórias ao seu nome, querido. Fale com Ele, porque Ele está aqui. De 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11, a palavra do Senhor diz assim: clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. É sobre isso que eu quero meditar com você nesta noite. Você pode se assentar adorando ao Senhor. Nós estamos numa série de 7 semanas do propósito com Deus, sendo essa a terceira ministração. E eu quero chamar a sua atenção para juntamente comigo fazer um propósito com Deus. Para juntamente comigo, irmãos, você colocar diante do Senhor a sua queixa, a sua causa e fazer um propósito com Deus. Nós temos explicado à igreja que o propósito com Deus é uma aliança. Um propósito com Deus, amado, é um ombro a ombro com o Senhor. Um propósito com Deus é uma declaração de confiança no Senhor. Isso é propósito com Deus, declaração de confiança em Deus, que Ele é poderoso para trabalhar em meu favor, independente da situação ou circunstância. Fazer propósito com Deus é você passar uma procuração de confiança nas mãos de Deus. É você dizer: Deus, eu confio em Ti, e eu passo a procuração desta causa ao Senhor, e descanso no Senhor. O texto que nós lemos aqui fala de um rei chamado Asa, um rei que houve em Judá, em Israel. E diz a palavra do Senhor que esse rei fez o que era bom e reto diante do Senhor Deus. E ele começou a destruir toda a idolatria, e ele começou a tirar, amado, todo culto ilegítimo nessa época. Israel havia perdido a visão do Deus Jeová. Israel havia perdido a visão da santidade. Israel havia abandonado os altares do Senhor e estava indo após ensinamentos contrários, o que era a vontade de Deus. Nesse tempo, irmãos, Israel estava até mesmo fazendo cultos a deuses pagãos, cultos sexuais, cultos onde eles participavam de uma orgia sexual, cultos onde Israel começa a se perder no contexto da idolatria, da sedução, da pornografia, da sensualidade. Israel começa a se perder num contexto diante da face de tudo aquilo que Deus havia dito para eles. Começa aqui então, amado, levantar-se um rei, um homem ungido pelo Senhor, que começa a dizer: eu irei buscar a face do Deus de Israel, e eu irei invocar o Deus de Israel, porque nos seus ensinamentos diz que o Deus de Israel é um Deus poderoso, que pode livrar-nos de todo o mal. É um Deus que pode nos fazer vencer em toda e qualquer situação, que pode nos fazer vencer em toda e qualquer circunstância. É um Deus que pode batalhar em nosso favor.
E ele começa a dizer a Israel: Israel, vocês estão acomodados, porque vocês estão satisfazendo a vontade da carne. Mas quando vocês satisfazem a vontade da carne, o Espírito, que é o que adora a Deus, está sendo esquecido e está sendo sufocado. É hora de fazer uma aliança com Deus. Vocês estão aprofundados numa miséria de um caráter, na miséria espiritual, na miséria financeira, vocês estão entrando numa miséria emocional. Tudo que vocês estão fazendo não está dando certo, porque vocês não estão invocando Deus de Israel. Então diz a palavra do Senhor que ele restaura o culto, ele restaura a adoração, ele passa a invocar o nome do Senhor, e ele diz: vamos observar a lei e os mandamentos do nosso Deus, porque o Senhor virá em nosso favor, o Senhor virá em nosso socorro. E diz então a Bíblia, irmãos, que quando esse homem se colocou em buscar a Deus e fez esta aliança com o Senhor, porque, amado, fazer um propósito com Deus é dizer assim: Deus, eu vou te servir e eu vou descansar em ti, porque o Senhor vai trabalhar em meu favor. Quando você faz um propósito com Deus, você está deixando Deus trabalhar nesta causa. Já não é você quem vai trabalhar na causa, mas é Deus que vai trabalhar na causa. Então a proposta destas 7 semanas é que você permita Deus trabalhar em teu favor. O problema é que muitos querem dar uma forcinha para Deus, é que muitos, amado, querem deixar Deus trabalhar, mas eles acham que Deus está demorando, ou o método que Deus está usando não é o que ele usaria. Então ele começa a interferir no trabalho do Espírito Santo. E eu quero dizer para você nesta noite: faça um propósito com Deus de permitir que o Espírito do Senhor seja quem vai regar a tua vida, que vai reger a circunstância, que vai reger a situação. Não seja você, irmão, irmã, que vai tomar a rédea da circunstância e vai resolver na força do teu braço. Não, porque isso não vai dar certo e isso só vai te levar num abismo maior. O rei Asa entendeu isto e ele diz: irmãos, o caminho é o caminho da adoração, o caminho é o caminho da dependência total de Deus, é depender de Deus, mesmo quando nós olharmos e acharmos que Deus não está fazendo nada, mesmo quando nós olharmos e acharmos que Deus se esqueceu de nós, mesmo quando nós olharmos e parece que a nossa oração não passou do teto, mesmo quando você, amado, estiver esperando algo e esse algo parece que não vai acontecer nunca. É tempo de fazer um propósito com Deus. É tempo de fazer uma aliança com Deus. Se as coisas, amado, não estão acontecendo da forma para você, da forma que você tem orado, se as coisas não estão, amado, fluindo da forma que você tem apresentado diante do Senhor, é tempo de fazer um propósito com Deus. É tempo de fazer uma aliança com Deus. É tempo, amado, de apresentar a sua causa, a sua demanda diante do Senhor e dizer: Deus, eu confio em Ti. Porque na verdade, irmãos, o que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos confiar nele. E muitas vezes você sabe que Deus faz, muitas vezes você sabe que Ele é poderoso, muitas vezes você já ouviu de milagre, até já experimentou de milagre, mas tem dificuldade para confiar em Deus. Pastor, mas como assim? Quando você, amado, não descansa que Deus está no controle, se você já apresentou uma situação diante de Deus e você não descansa, é porque você não confia em Deus. Inconscientemente, é isso que você está dizendo. Mas quando você faz um propósito com Ele e você diz: meu Deus, Tu és o meu Deus, Tu és um rei que governas, eu confio em Ti, que nada vai sair do controle das Tuas mãos, por isso eu deposito toda a minha confiança no Senhor. À medida, irmãos, que você deposita a confiança em Deus e que você trabalha segundo a vontade do Espírito de Deus, Deus trabalha em teu favor. A Bíblia nos relata, amado, que quando um homem e uma mulher dependem do Senhor inteiramente,
quando ele se lança diante do Senhor, amado, na confiança de que Deus está trabalhando em seu favor, a Bíblia diz que esta pessoa acha graça diante dos olhos de Deus. As preocupações são tantas, a vida oferece tanta tribulação, a vida oferece tantas coisas, amado, para atribular o povo, e às vezes o povo, dentro dessas tribulações, o povo para de confiar em Deus e não percebe, para de confiar no Senhor sem perceber. Era o que estava acontecendo com Israel, até que Deus levanta este homem e diz: Israel, volta a confiar em Deus, descansa no Senhor. E então eles começaram. Esse texto, amado, que vai do capítulo 14 até o capítulo 16, é muito interessante. E diz assim, que quando, nos ensina muita coisa, que quando eles começaram a adorar a Deus, sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu com eles? A Bíblia diz que Deus deu um tempo de descanso para eles. Deus deu para eles um tempo de repouso, no versículo 7 está escrito. É a primeira coisa, quando você começa a adorar a Deus, e quando você confia em Deus, então a primeira coisa que vem em você é paz de espírito. O primeiro sinal, se você quer detectar se você está confiando em Deus, é o quanto de paz há no seu coração, mediante essa situação que você está vivendo. Mediante a situação que você está vivendo, o quanto que há de paz dentro de você, isso vai, amado, dizer o quanto você está confiando nele. Pastor, mas quando eu sentir essa paz, o que eu faço? Quando eu sentir essa paz, eu só relaxo? Não, também não, porque tem gente que pensa, então é assim, então vou colocar as pernas para cima e Deus proverá. Não. O texto nos diz aqui que quando veio esse tempo de paz espiritual, o rei Asa disse ao povo: povo, sabe o que é tempo de nós fazermos nesse tempo de paz? É tempo de nós edificarmos os muros, é tempo de nós trabalharmos na torre de vigília, é tempo de nós prepararmos portas fortes, e nestas portas fortes colocarmos ferrolhos mais fortes ainda. Está aqui no capítulo 14, e eu quero que você medite nisso comigo. Diga ao irmão que está do seu lado: trabalhar nos muros, trabalhar nas torres, nas portas e nos ferrolhos. Quando Deus me dá paz espiritual, não significa que eu vou botar a perna para cima e abrir a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, não é isso. Nesse tempo de repouso, amado, é um tempo de paz que Deus te dá, para você se fortalecer em Deus. Você entende isso? Amém? Esse tempo de paz, promovido pelo Espírito Santo, é tempo de você se fortalecer em Deus. Tem gente que só ora, irmão, quando a coisa, como diz lá no mundo, né, quando o bicho está pegando. Tem gente que só faz jejum quando está à beira da morte. Eu conheço um tanto que até se arrependem, pede perdão, chama o pastor no leito do hospital e faz aquela oração mais comovente, e diz: agora vai. É só sarar. É só curar, né? Como diz o meu pai, né? É só engrossar o talo, né? Que já fica mais taludinho, daí já volta para o mundo de novo. Irmãos, quando Deus me dá paz interior, Ele está me dando tempo para eu me fortalecer nele. É tempo, amado, de fortalecer as muralhas da minha vida. É tempo, amado, de olhar a torre de vigia, onde o guarda fica, aonde os olhos ficam atentos em vigilância o tempo todo. É tempo, amado, de fortalecer e reestruturar as portas, ou seja, os lugares de acesso. Por onde foi que veio o ataque? Quais foram as portas? Foi financeira? Então é tempo de fortalecer essa porta. Aonde veio o ataque? Foi no emocional? É tempo de fortalecer essa porta. Aonde veio o ataque? Foi no casamento? Então é tempo de fortalecer o casamento. Aonde veio o ataque? Foi na saúde? Então é tempo de cuidar do templo do Espírito também, do corpo. É tempo, amado, de edificar muros, torres
portas e ferrolhos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, amado, que o inimigo está à espreita e no dia mau ele vem. Mas a Bíblia diz assim, por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele partirá em retirada. Porque ele vai encontrar um homem, uma mulher fortalecido no Espírito, um homem e uma mulher que tem uma aliança com o Senhor, um homem e uma mulher que tem um propósito com Deus. Não é, amado, alguém que vive à mercê da sorte. Nós não vivemos à mercê da sorte, nós vivemos, amado, porque temos uma aliança com Deus, nós vivemos porque temos um propósito com Deus, e ainda que esteja tudo bem, é tempo mais ainda, amado, de você se fortificar, é tempo mais ainda de você se fortalecer. Nós temos uma tendência, porque nós somos tendenciosos, quando tudo está bem, aí nós relaxamos. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. Por que eu vou orar de madrugada, gente? Eu quero é dormir. Quando a coisa está apertada, que você não consegue dormir por causa dos bills, né? Quando você não consegue dormir por causa das contas, aí você vai lá na madrugada e dobra o joelho, oh Deus da provisão. Quando tudo está bem, amado, não é para você parar de orar, não é para você parar de buscar, não é para você parar de ler a Bíblia, não é para você parar de vir à igreja, é para você se fortalecer mais ainda, porque é nesse tempo que você vai extrair o melhor. Você entende isso? Amém. O rei Asa, amado, começa a se fortalecer no Senhor. O rei Asa começa, amado, a trabalhar, e ele começa a preparar, amado, escudo, ele começa a preparar lança, ele começa a preparar, amado, as espadas, ele começa a preparar valentes, ele começa a treinar homens. Alguém poderia olhar para aquele homem, está no verso 8, e dizer assim, gente, a terra está em paz, não tem guerra, ninguém está nem querendo fazer guerra contra você, mas que exercício continuado é esse, Asa? E ele diz, é porque eu tenho que estar preparado, porque Deus me deu repouso, porque Ele se agradou de mim, mas o inimigo sabe que eu sou do Senhor, e uma hora ou outra ele vai tentar furar o bloqueio. Eu vou estar preparado para quando o inimigo vier. Diz a palavra do Senhor que ele treinava, irmãos, como se tivesse guerra, sem ter guerra. E de repente, amados, quando eles estavam no meio do repouso, o inimigo vem. No meio do repouso, o inimigo diz, eles estão muito tranquilos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O teu inimigo, ele só destrói alguém se estiver desprevenido. O diabo, amado, só destrói uma pessoa, uma vida, uma família, se eles estiverem despreparados. Porque preparados, aliançados com Deus, queridos, é impossível o inimigo te vencer. É impossível o inimigo me vencer. Nós nos tornamos imbatíveis. Nós nos tornamos invencíveis. Mas presta atenção, começa pela confiança total em Deus. Não é confiando mais ou menos. Tem gente, amado, que confia desconfiando em Deus. Senhor, eu vou confiar no Senhor, mas se isso não der certo, eu tenho aquilo. Isso não é confiança. O rei Asa, amado, ele confia em Deus com total dependência. A Bíblia diz que então saiu contra ele um rei, trazendo o exército de 1 milhão de homens, montado em 300 carros de guerra. Um rei da Etiópia. E disse, vamos destruir esse rei, porque ele está muito tranquilinho. Só que ele não sabia que aquele homem havia edificado muros, havia edificado torres, havia edificado portas e havia edificado ferrolhos. O inimigo não pegou ele de surpresa. Aleluia, Senhor. O inimigo vem para tentar pegar ele às espreitas. Quando o inimigo dá de cara, ele faz uma oração ao Senhor. Outra lição que nós tiramos desse texto, não é pelos teus esforços, não confia, ainda que você ore, ainda que você clame, você não é ninguém. Se Deus não estiver com você, eu e você não somos nada. Josafá estava, aliás, Asa estava preparado para lutar, mas ele fez uma oração antes dele ir à guerra.
E foi o verso 11 que nós lemos. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele aqui reconhece a sua fraqueza. Ele reconhece a sua total dependência. Muito embora ele estivesse preparado, ele não tinha exército suficiente para lutar contra o rei da Etiópia. Embora ele estivesse preparado, o exército dele não era suficiente. O rei da Etiópia veio com 1 milhão e com 300 carros de guerra. Ele não tinha carro nenhum de guerra. Ele não tinha carro de guerra. Mas ele tinha um Deus de guerra. Ele tinha o Senhor da guerra. Ele tinha o Senhor dos exércitos. O Deus da batalha, o Deus que vai à frente, irmãos. E mesmo assim ele clama e ele põe toda a sua confiança em Deus, reconhecendo que ele não podia. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, eu não tenho, mas tu tens. Senhor, eu não sei guerrear, mas o Senhor sabe. Aliás, era a primeira guerra dele, tá? Era marinheiro de primeira viagem, nunca tinha entrado numa guerra, não sabia nem entrar e sair da guerra, ele não sabia nem o que ele ia fazer, mas ele estava preparado em Deus. Diz assim, então ele ora ao Senhor e diz: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus. Quando ele fala isso, amado, ele já se reveste de Deus. Revestir-se de Deus, amado, é como se Deus viesse e vestisse o rei Asa. É como se Deus pegasse, para você entender, ele foi incluso em Deus. É como se Deus pegasse o rei e trouxesse para dentro dele. Você entende isso, amém? Que nessa noite você entenda isto. Você se revista de Deus, porque quando você confia no Senhor e você se coloca na dependência de Deus, Deus pega você e põe dentro dele. Você se reveste de Deus. Quem é que vai tirar você desse lugar? Lugar seguro, querido. Lugar inabalável. Esconderijo do Altíssimo chama a Bíblia este lugar. Quando ele ora dessa maneira, o Espírito de Deus põe ele em Deus. Você entende isso, amém? Isso não é uma coisa visível, isso é algo invisível. O que muitas pessoas têm dificuldade para crer no invisível. Mas aquele que crê no Senhor, no Deus invisível, mas que é real e que faz proezas, então também descansa que Deus vai te tomar e vai levar para dentro dele. Eu quero que você entenda isso nesta noite, no meio dessa situação, no meio dessa circunstância. Se você depender de Deus, se você fizer nestes dias um propósito com Deus, Deus vai pegar você e vai trazer para dentro dele. Porque o homem e a mulher que tem propósito com Deus, que tem aliança com Deus, Deus se une a esse homem, Deus traz esse homem para dentro dele, e agora, amado, você começa a caminhar no centro da vontade perfeita de Deus, e já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Eu estou revestido de Deus e eu me torno invencível. Por que você acha que quando nós vamos expulsar um demônio, nós dizemos no nome de Jesus, ajoelha, e ele berra, mas ajoelha. No nome do Senhor Jesus eu te ordeno, vai embora. Ele diz, não vou sair. Eu digo, no nome do Senhor Jesus, eu estou te ordenando que você vai sair. E ele diz, não, e sai. Porque não pode ficar. Porque você está revestido de Deus. Você tem uma aliança com Deus. Você tem um propósito com Deus. A tua vida tem sentido, amados. A tua vida tem direção. Você não é alguém que vive sem direção, vagueando. Oh, que nem um irmãozinho, né, que canta aquele louvor. Aliás, não é um louvor, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que diz lá o negócio lá? Nós não vivemos assim, amados. Nós vivemos de uma outra maneira. Nós vivemos, amado, de um outro modo. Nós vivemos, amado, Deus é quem me conduz. É o Senhor quem me
leva no meio desta batalha. Ele ora e diz: Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos a essa batalha. E no Teu nome viemos contra esta multidão. Nós nos revestimos do Teu nome, Senhor, porque essa batalha já está ganha. Diga a pessoa que está do seu lado: é no nome do Senhor que você vai vencer. Você entende isso? Amém. É no nome do Senhor que você vai vencer. Essa batalha não é tua, essa batalha é de Deus. Mas se você não descansar e não fizer um propósito com Deus, Deus não entra para guerrear. Primeira coisa que tem que acontecer é repouso, descanso. Enquanto você estiver agoniado, significa que você não está confiando em Deus. Enquanto você estiver desesperada, significa que você não tem uma confiança e um propósito com Deus. Quando você diz assim: eu entreguei nas mãos do Senhor. É igual Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, lá na fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor diz: olha, você pensa por acaso que o teu Deus vai te livrar da minha mão? Ele diz assim: olha, rei, se ele vai livrar, eu não sei. Nós confiamos que ele livra, mas também se ele não quiser, nós morremos com ele. Se ele livrar, nós nos livra com ele. Se morremos, morremos com ele. É esse tipo de dependência que Deus quer. Se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, glória a Deus. Eu tenho que estar convencido disso para a coisa acontecer. Você entendeu o que eu te disse? Eu tenho que estar convencido disso para a coisa acontecer. Se Deus quer, vai ser. Se Ele não quer, não vai ser. Louvado seja o Senhor. Lembra de Jó? No eu vim, no eu volto. Louvado seja Deus. Deus dá, Deus toma. That's it. Sabe o que Deus faz? Dupla honra na vida de um homem que entrega isso dessa maneira para o Senhor. Quem não entrega dessa maneira para o Senhor, não está confiando nele. Eu entrego ao Senhor. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, não livra. Sabe o que é isso? Total dependência. Total entrega. Daniel na cova dos leões. O rei diz assim: oh Daniel, eu não quero te jogar aí, mas a lei agora que eu acabei de ensinar, eu não posso ir contra, é a lei dos persas e dos medos que não pode se revogar. Oh Daniel, o que é que eu vi? Daniel diz: esquenta não, cara, eu tô na mão do Senhor. Se Deus quiser me livrar, Ele vai livrar, mas se quiser também que eu morra, vai me levar para a glória, eu estou tranquilo. Ele entra com uma serenidade tão grande nas covas dos leões, irmão, que o leão olha para ele, não tem coragem nem de chegar perto dele, de tanta serenidade. O leão olha para ele e diz assim: esse cara está confiando tanto que dá até medo. Você entende isso, amém? O rei acorda pela manhã e assim: ô Daniel, acaso o teu Deus te livrou? Ele diz: ô rei, tranquiliza teu coração, tira a pedra que eu estou com fome. O meu Deus não deixou os leões tocar em mim, não. Estão aqui, ó, sentadinho do lado. Está um olhando para o outro. Eu com medo deles e eles com medo de mim. E eu confiando só em Deus. Você entende isso, amém, irmãos? O rei Asa, amado, diz: eu dependo só de ti, Senhor, e é em teu nome que eu vou nessa batalha. Eu vou entrar nessa batalha, porque o Senhor está conosco. O rei Asa está dizendo assim: Deus não é um Deus decepcionante. Deus não vai me deixar decepcionar se eu confiar nele. Eu quero que você entenda isso nesta noite, querido. Nunca Deus vai decepcionar alguém que se entrega completamente a Ele. Se você se entregar completamente a Ele, Deus nunca vai decepcionar você. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai te decepcionar. É só você confiar nele. Pastor, mas e se eu confiar e eu perder? Você nunca vai perder com Deus. Diga isso para o irmão que está... É preciso ouvir isso. Diga: você nunca vai perder com Deus.
Irmãos, com Deus você nunca irá perder, jamais você irá perder com Deus, porque o meu Deus é um vencedor invicto, jamais perdeu uma batalha. Com Deus você nunca irá perder. Confie nele, dependa dele, entregue a ele, descanse nele. Mas enquanto estiver descansando, vai edificando, vai vigiando, vai trabalhando, vai fortalecendo, porque, amado, tudo que você fizer vai fortalecer o teu espírito. Se o teu espírito estiver fortalecido, amado, amado, o inferno não pode com um homem ou com uma mulher fortalecida em Deus. Um homem fortalecido no Espírito de Deus, ele vence, amado, legiões de demônios. Uma mulher fortalecida em Deus vence legiões de demônios no nome do Senhor. Não prevaleça contra ti o homem, tu és o nosso Deus, Senhor. O homem não vai prevalecer contra ti. Embora o inimigo fosse mais fraco do que ele, a Bíblia diz, amado, que eles simplesmente devoraram o inimigo. O inimigo veio, eu estou falando de 1 milhão de pessoas, eu estou falando de 1 milhão de homens, tá, querido? Com 300 carros de guerra. Esses homens se levantaram na unção do Senhor. O rei Asa passou e disse assim: olha, não é você que vai lutar, você está em Deus. Aleluia, Senhor. Não é você que vai lutar, você está em Deus. Então, quando você estender as mãos, quando você estender a tua espada, não vai ser você, vai ser Deus. Quando você erguer o teu escudo para desviar da espadada, não vai ser a força do teu braço, vai ser a força de Deus que vai segurar o impacto da espada do inimigo. Não vai ser você, vai ser Deus que vai lutar através da tua vida. Eu quero que você diga isso ao irmão que está do seu lado: não será você, vai ser Deus através da tua vida. Não será você, será Deus através da sua vida. Amado, esse exército se torna um exército sobrenatural. O exército se torna um exército sobrenatural, exércitos humanos, vivendo o sobrenatural de Deus. Homens, amado, comuns como eu e você, revestidos pelo Espírito de Deus, se transformando num exército sobrenatural. A Bíblia diz que eles foram para cima do rei da Etiópia, dos etíopes, e diz a palavra do Senhor, que eles foram para cima, perseguiram, caíram os etíopes, sem restar um sequer, diz a palavra de Deus, porque foram, olha o verso 13, usa uma palavra assim, que é assim, destrutiva para o inimigo. A Bíblia diz assim no verso 13, eles destroçaram o inimigo. Sabe o que é isso, querido? Diabo, sai da minha frente, porque senão vou passar por cima. Você entende isso, amém? Diabo, sai da minha frente, porque senão vou passar por cima, e vou passar por cima. Se o diabo tentar te resistir, irmão, passa por cima. Se o diabo, amado, tentar te resistir com situações e circunstâncias, passa por cima. Não fica amedrontado com o inimigo, ainda que aquilo que o inimigo apresente para você, fuja além das suas forças. Seja além do que você pensa que possui, seja além do que você pensa que possa resistir. E, amados, encara o inimigo, porque você está debaixo da cobertura do Espírito de Deus. E quando você está debaixo da cobertura do Espírito de Deus, querido, você se torna imbatível, invencível. Você se torna, amado, sobrenatural, vivendo o sobrenatural do Senhor. Diz então que eles venceram aquele exército. A Bíblia diz, amado, que de 1 milhão não sobrou um. Eles foram destroçados. Olha essa linguagem de guerra, porque mostra aqui, amado, que você não vai olhar para o inimigo e dizer assim: inimigo, por favor, me deixe em paz. Diabo, eu não quero lutar com você, diabo. Você dá muito trabalho. Eu sou mais que vencedor. Olha, diabo, você cuidado comigo. Não, não é assim. A palavra de Deus diz que você tem que tomar uma postura de homem de guerra, mulher de guerra.
Homens e mulheres, guerreiros e guerreiras da parte do Senhor, que, amado, não vão, por favor, seu diabo, você pode dar licença? Não, nós vamos destroçar o inimigo. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, irmã, nós vamos destroçar o inimigo. É esse homem, essa mulher que Deus está convocando nesta noite. Homens e mulheres que estão dispostos a destroçar o inimigo. Homens e mulheres, amado, que não irão ceder à pressão do inimigo, porque eles têm um propósito com Deus, eles têm uma aliança com o Senhor, eles dependem de Deus. Quando eles vencem essa guerra, irmãos, aproxima-se de Josafá um profeta cheio do Espírito de Deus, o profeta Azarias, e o profeta Azarias diz para ele: Deus se agradou de vocês. Vocês estão aprovados diante da presença do Senhor. Vocês têm uma aliança com Deus. O Senhor está convosco. O Senhor está com vocês. E aonde vocês forem, se vocês buscarem ao Senhor, vocês vão achar. E Ele jamais se afastará de vocês. E todas as vezes, no meio da guerra, que você invocar o Senhor, Ele vai deixar ser achado de vocês. Mas Ele também abre uma ressalva aqui: no dia que deixares o Senhor, Ele também te deixará. Há um propósito, há uma aliança, há um acordo. Anda comigo e eu tenho um compromisso com você. Deixa de andar comigo, eu deixo de ter o compromisso e o propósito é quebrado. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não está esperando, irmãos, que você pegue esse tempo de repouso e relaxe, relax. Não. O compromisso tem que ser o mesmo. As virtudes do Espírito precisam ser a mesma e a unção precisa ser renovada todos os dias da nossa vida. E o Senhor ainda dá um conselho no capítulo 15, verso 7. Sejam fortes. Sejam fortes. Não desfaleçam as vossas mãos no meio da batalha, porque a tua obra terá recompensa. Quem está dizendo isso é Deus, querido. Pode demorar o tempo que demorar, se você resolveu confiar em Deus, e se você resolveu entregar ao Senhor, se você fez uma aliança com Ele, todo esse tempo será recompensado, porque o meu Deus, amado, é um Deus de restituição. Deus recompensa o tempo que você fica se preparando para vencer. Todo o tempo que você se prepara para vencer é como uma poupança, é como um saves que você está fazendo diante do Senhor. A recompensa vem. Todo o tempo, amado, que você peregrina, todo o tempo que você chora aos pés do Senhor, todo o tempo que você gasta em oração, tudo isso será recompensado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Ainda que pareça que você está orando e a oração não está passando do teto. Ainda que pareça, porque às vezes nós oramos, saímos de casa e dizemos: hoje vai ser o dia das portas abertas, e as portas não se abrem. Aí nós dizemos: poxa vida, minha oração não valeu. Valeu sim, continua orando. Está sendo feito um depósito em Deus. Toda oração que você faz, amado, você vai gerando um depósito em Deus. É um depósito que você está gerando em Deus. Amado, levanta no outro dia com a mesma coragem. Levanta no outro dia com a mesma garra. Porque você está fazendo um depósito. E Deus diz: vai ter recompensa. Vai ter recompensa. A tua obra não vai ser perdida. O teu esforço não vai ser ignorado por Deus. Vai ter recompensa, irmãos. Mas a Bíblia diz que aquele que não espera no Senhor, aquele que não confia no Senhor, ele levanta de manhã com a semente na mão para semear, olha para as nuvens e diz: eu não vou semear não vai chover. E aí de repente no meio do dia vem a chuva. Perdeu o tempo de semear. Perdeu o tempo da semeadura. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o homem que não confia em Deus, ele acorda pela manhã,
com a mão cheia de semente para semear, o campo arado para receber a semente. Ele olha para o céu e diz: vai chover não estou vendo sinal de chuva, e volta para dentro de casa. A Bíblia diz: esse homem pode correr o perigo de perder o tempo da recompensa. Judá busca ao Senhor, e o Senhor se deixa achar por eles. Mas no meio de tudo isso, irmãos, o nosso tempo é curto, por isso que eu estou meio que atropelando um pouco, porque eu ainda quero orar com você. No meio de tudo isso, tem algo que precisa ser removido. No meio de tudo isso, irmãos, agora estou fortalecido, Deus está comigo, eu quero ir além. Quantos querem ir além do que já alcançaram? Tem coisas que precisam serem removidas, e é como até que cortar na própria carne. Capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz que tem uma rainha mãe, chamada Maaca. Maaca era mãe de Asa. Asa olhou para ela, essa mulher estava sentando no trono e manipulando Asa. Ela estava num lugar de manipulação na vida do rei Asa. E Deus fala com ele: você não pode ser manipulado por ninguém, nem mesmo por sentimentos tão profundos como de uma mãe. Você entende isso, amém? Asa olha para Deus e diz: ok, vai doer, mas eu vou ter que fazer. E diz assim: mãe, desce do trono, porque esse lugar não é teu. Quem vai estar no trono é Deus. Diga a pessoa que está do seu lado, não sei se ele vai gostar de ouvir isso, mas diga assim: se alguém está ocupando o lugar no trono, ainda que você tenha grandes sentimentos por essa pessoa, diga, ela vai ter que ceder o lugar para Deus. Eu poderia pregar 2 horas só em cima desses 15 e 16 aqui, mas eu não tenho tempo para isso. Mas você já entendeu a revelação, porque o Espírito de Deus está aqui, e é Ele que faz você entender a revelação. Se existe alguém, amado, ou alguma coisa ocupando o lugar no trono que não é dele, ocupando o lugar de Deus no trono, é hora de destronar aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Ele disse: mãe, te amo, mas desce, desocupa este lugar, porque este lugar não é teu. Quem vai ocupar o lugar no trono e quem vai direcionar o que eu vou fazer não é o sentimento, mas é Deus. Você entende isso? Amém? Isso pode ser doloroso, porque isso aqui não é coisa fácil de se fazer. A Maria, mãe de Jesus, um dia tentou ocupar esse lugar. Jesus não deixou nem ela sentar. Maria chega e diz assim: olha, ô filho, vai lá e faz vinho, porque logo no começo do ministério de Jesus, né? Logo no comecinho do ministério: ô filho, vai lá e faz vinho, porque o vinho acabou. Ele diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora, eu sirvo ao meu Deus. Quando Ele mandar eu fazer, eu faço. Se Ele mandar fazer, eu não faço. Por favor, você não vai manipular a divindade que está em mim. Tá. Algumas pessoas dizem assim: nossa, Jesus foi grosso com a mãe dele. Não, cada coisa no seu lugar. Você entende isso, amém? Cada coisa no seu devido lugar. O rei Asa tira sua mãe, porque a Bíblia diz, amado, que ela havia feito uma coisa terrível. A Bíblia diz assim que ela fez uma coisa abominável, uma abominável imagem. Ela fez uma abominável imagem de Acera. Acera ou Acerá era a deusa da fertilidade. Sabe que imagem era essa? Eu fui procurar para saber. Era uma imagem, amado, de uma mulher transando com um homem, e era uma imagem de sexo explícito, que era colocada, aonde ela manipulava o povo a se prostituírem diante da imagem. Eles vinham e olhavam para aquela imagem de sexo explícito, e eles se prostituíam diante daquela imagem.
A Bíblia diz que aquela imagem ela era abominável diante do Senhor. Mas mesmo no meio de tudo isso, aconteceu uma coisa triste com o rei Asa. O rei Asa quebra a aliança com Deus e faz aliança com homens. Nós corremos risco, amado, de quando temos a nossa oração respondida, esquecermos de onde nós saímos. E eu quero te dizer nessa noite, para nós orarmos, que quando Deus conceder o desejo do teu coração, não se esqueça que foi Deus que fez. No capítulo 16, no verso de número 12, o rei Asa adoece dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Mas tem uma ressalva tão triste aqui, que na sua doença ele não recorreu ao Senhor, mas preferiu acreditar nos médicos, e por isso morreu. Depois de ter amado, agradado ao Senhor, confiado no Senhor, depositado toda a esperança em Deus, o rei Asa prosperou, estava cheio de ouro, a Bíblia diz que ele estava cheio de prata, e aquilo que ele queria, Deus havia concedido. Ele afastou-se do Senhor, e agora aquele homem que antes orava dizendo eu confio em Ti, agora confia nos médicos, porque agora ele tem dinheiro para pagar. Você entende isso? Amém? Tem gente, amado, que quando não tem dinheiro para pagar, oh Senhor, socorre-me, faz um milagre, eu creio em Ti, mas é porque não tem o dinheiro para pagar a cirurgia. Mas quando tem o dinheiro, recorre aos médicos. A Bíblia diz que ele morreu. Ele não precisava ter morrido. Ele não precisava ter morrido. Ele só precisava se lançar em Deus. Ele só precisava se lançar no Espírito e dizer: Deus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé no nome de Jesus.